Então vamos lá. Eu me formei pela Bennett em 94 e sempre trabalhei com interiores, tá? E lá pelas tantas, lá em 2016, eu falei, não, vou dar uma mudadinha. Comecei a me interessar por sustentabilidade. E vai para lá, vem para cá, consegui descobrir um curso na PUC, fiz uma pós-graduação, falei, é isso que eu quero. Fui mordida, picada pelo bicho da sustentabilidade. E continuei a minha trajetória, acabou que eu fui fazer um doutorado em Lisboa. Demorou 6 anos, cá estou, há 1 ano, doutora, e tentando começar a trabalhar e divulgar e fazer com que as pessoas entendam essa nova maneira de projetar, e é isso que eu vim fazer aqui hoje. Eu queria começar com uma polêmica, tá? Existem 2 grupos, vocês já devem ter ouvido falar, que fala sobre qual é o problema do aquecimento global. Grupo 1 é um problema geológico, é um problema que existe há milênios, a Terra vai mudando, ela não é igual, enchente, dinossauros que sumiram, enfim, ela não é estática. Existem vários trabalhos acadêmicos, científicos que falam, que são super, de revistas reconhecidas, isso é fato. Existe um outro grupo que diz que o aquecimento global ele é causado por nós humanos, tá? E esse grupo é um grupo acadêmico mais voltado para a ONU, né? Então a ONU ela pega esse viés e a gente tem 2 opções, né? Duas linhas de pensamento do problema do aquecimento global. Eu, Ana Luísa, acredito nos 2. Eu acredito que existe de fato esse problema geológico da Terra, ela não é estática, e acredito que a influência do homem acelerou esse processo, né? Então, o aquecimento global ali aconteceria, mas nós estamos cuidando da nossa Terra de uma forma meia relaxa. Então, como que a tecnologia, a inovação, novos materiais, a industrialização afetou e afeta o nosso aquecimento global. Você vê os períodos, você percebe de que a gente está falando. E obviamente que as emissões de gases de efeito de estufa acompanham. E o que isso tem a ver com os interiores? Bom, gente, eu fiz arquitetura porque eu gostava de almofada e cortina, tá? Então, lá em 1900, lavar bolinha, eu fiz arquitetura porque eu gostava de decoração, tá? Não conta pra ninguém. Mas eu me deparei com esse mapa, esse é um livro fantástico, agora eu não lembro o nome, mas isso foi no meu doutorado, tá? Eu descobri e tudo fez sentido para mim, a nível de arquitetura, de materiais, de melhores escolhas. Os materiais eles são feitos de 4 famílias basicamente, tá? E essas famílias elas foram evoluindo conforme a Revolução Industrial foi acontecendo, conforme as inovações tecnológicas, os cientistas, os acadêmicos foram descobrindo novas misturas, novos materiais, foi aumentando aquela curvinha do aquecimento global, tá? E aí surgiu esse mundo de material. Eu parei em 2020, agora tem já nano, não sei das quantas, 1000 materiais que não pegam fogo, materiais que são tingidos à base de bactéria de tomate, tem coisas loucas assim ainda sendo divulgadas e desenvolvidas. Mas é importante a gente fazer uma relação dos materiais e da arquitetura, principalmente a arquitetura de interiores, tá? E esses estilos arquitetônicos, que também são estilos de mobiliário, eles são os mesmos períodos, e eles só aconteceram porque inventaram os seus respectivos materiais que puderam proporcionar o seu estilo referente, tá? Então, naquela época do neoclássico e do estilo vitoriano, não tinha plástico, não tinha polipropileno, não tinha nada, não tinha acrílico. Então, obviamente que a arquitetura ela se contém naquele período, naquelas ferramentas que a gente tem para usar. Qual é o impacto hoje da arquitetura no aquecimento global? Eu não sei se vocês conhecem os números brasileiros,
mas o Brasil, os maiores problemas do Brasil em emissões a agropecuária e a mudança do uso do solo, ou seja, aquela terra que deixa de ser floresta para virar agrícola, aquela terra que foi queimada, isso tudo provoca um desequilíbrio muito grande nas emissões brasileiras. E aonde nós arquitetos, que não temos nada com isso, podemos agir? A diminuição do gasto energético, alterar os processos industriais e diminuir as emissões de resíduos. São os 3 momentos onde a gente pode atuar. O impacto do Brasil em relação ao mundo é completamente diferente. Nós não somos dependentes de geração de energia como o resto do mundo. Nós temos a maior fonte de energia renovável por causa da hidráulica, a eólica. A gente tem muitos recursos naturais, né? Então a gente se destaca e se distancia, a gente não pode se comparar ao resto do mundo, nossos problemas são outros. O papel do arquiteto na redução das emissões de carbono, como é que a gente faz? Então, a gente revê aqueles conceitos de arquitetura climatar, que nada mais são do que a arquitetura passiva e a arquitetura bioclimática. Todos esses conhecimentos eram conhecimentos que já existiam, que se perderam, que pararam de usar. Isso tudo aliado hoje em dia com a nossa nova necessidade, né, dos sistemas mecânicos, porque a gente não vive mais naquela época, a gente tem outras atividades, tem internet, tem, né, muito gasto energético, então a gente tem que ter materiais e sistemas eficientes, lâmpadas LED, gestão inteligente de sensores e eficiência energética dos sistemas. As escolhas dos materiais são importantíssimas. A gente tem que fazer escolhas e conhecer os materiais, escolher materiais que têm baixo carbono, materiais que têm uma alta eficiência energética e de preferência local. Gente, eu poderia dar uma palestra só de material para o mundo, né? E tem 1000 problemas, 1000 senões, mas eu achei importante falar sobre a madeira, porque madeira é uma coisa que a gente, né, conhece tanto madeira. E todo mundo fala, uma madeira sustentável. Mais ou menos. Então vamos lá, vamos entender por quê. A madeira comum, ela promove altas emissões por causa do desmatamento, né? A madeira reflorestada, ela promove emissões neutras por causa do reflorestamento. Ela é neutra por quê? Porque ela é de madeira reflorestada. Mas ela gasta muito CO2 porque ela para ali, o processo fica normal. A madeira certificada, ela promove baixas emissões porque existe todo um processo de preservação e controle da floresta. E a madeira engenheirada, que é a melhor opção, a melhor escolha, ela promove baixas emissões de CO2 porque ela já é o resto, ela já é o reuso. É o resto de madeira e ela é toda engenheirada, então ela tem uma baixa emissão de carbono. Outro exemplo é o barro, a terra. Eu peguei esse exemplo, é um museu, tá? É do arquiteto Fossil Partners, e essa terra, essa taipa, essa madeira, essa taipa prensada, ela possui 63% menos de emissões de CO2 do que o tijolo normal. Tá? Isso é uma técnica milenar, todo mundo sempre usou a vida inteira para tudo quanto é lugar. As paredes têm mais ou menos 40, 50 centímetros de espessura, ela é focada em camadas e ela fica com esse visual aqui das camadas e é super sustentável. E o que é arquitetura sustentável? É aquela que reconecta, aquela que integra estabilidade, funcionalidade, estética, criando espaços para promover o bem-estar, respeita o meio ambiente e estabelece uma harmonia verdadeira entre o ser humano e a natureza.